Michel Cismanoglu, obrigado, meu caro. Horta, explique, por favor, o papel do judiciário no implante dos golpes 64 e 2016 no Brasil. Foram muito parecidos, tá? Foram muito parecidos. Muito parecidos em tudo, inclusive, tá? Em 64, nós tivemos o STF rachando, tá? Nós tivemos 3 ministros do STF naquele momento que se levantaram contra o golpe, que denunciaram o golpe e não aceitaram o golpe, e esses 3 ministros foram retirados do STF. E os colegas dele não ficaram nem um pouco chateados. É muito engraçado que você pega as fotos do STF em 63 e pega as fotos do STF no final de 64, e você vê claramente as figuras dos ministros faltando e dos outros super tranquilos. Não era como se fosse uma coisa normal você ter tirado o ministro da corte. A corte, quer dizer, na hora que a violência aperta, os juízes percebem que eles não têm poder de fato. Eu tenho batido muito nessa tecla, e alguns amigos que são advogados e juízes ficam até meio sentidos, mas a verdade é essa: os juízes não têm poder de fato. Juiz não comanda pelotão armado, juiz não tem capital para ficar, dinheiro para ficar botando e mandando pessoas fazerem X, Y, Z, juiz não tem terra nem comanda grupo de jagunço no interior, juiz não tem comando sobre tropa policial, juiz não tem voto, né? Porque dentro desse jogo social que a gente tem, você tem candidatos que não são ricos, mas que têm voto, que nem Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Que se chegar amanhã e disser, toquem fogo em tal lugar, muito provavelmente vai acontecer. O juiz não tem nada disso. O juiz é a figura mais insossa que existe no mundo. Todo o poder dele vem de um arranjo muito sutil, muito delicado, de confiança que as pessoas têm no funcionamento das instituições e no funcionamento correto das instituições. Porque, veja, as pessoas esperam de um ditador abuso e violência. Elas entendem isso como legítimo. É um ditador. Mas as pessoas não esperam de um juiz isso. Se o juiz faz, ele perde legitimidade. E essa diminuição da legitimidade como um todo, em todo o judiciário, leva ao assodamento dos poderes de todos os juízes. E é por isso que quando eu comecei a ver juízes endossando Sérgio Moro, eu comecei a ver o quanto os nossos juízes são mal formados intelectualmente. Porque, cara, se você é juiz, você tinha que ser imediatamente contra o que o Moro estava fazendo, porque era óbvio que isso ia rebater no seu trabalho ali adiante, né? Porque se um membro dessa classe faz os absurdos que ele fez, então eu passo a não confiar em todos os membros daquela classe. Que foi o que aconteceu no Brasil. Então, quando acontece o golpe de 64, os juízes viram que não tinham poder absolutamente nenhum. Tinham que calar a boca. O grupo que ficou no STF aceitou o golpe, o resto foi retirado. Alguns deles se exilaram, se não me engano tem um que foi preso. Mas enfim, num primeiro momento foi um processo de subserviência e aceitação violenta. A partir da década de 70, você começa a ter no Brasil uma movimentação muito grande das OABs e dos juízes denunciando o golpe, tá? Então você pega decisões judiciais no Brasil, em todos os lugares do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Nordeste, onde juízes usavam as suas sentenças para atacar a ditadura. Não tinha, tipo assim, não tem poder jurídico nenhum juiz pode tirar ali o ditador na base da canetada. Mas na hora dele escrever a sentença dele, ele sentava a porrada e dizia, né, que era necessário isso, aquilo para reaver a democracia que nós perdemos. Então, você pega isso em documentos no judiciário. Os juízes passaram a exercer um papel crítico e, principalmente, um papel de marcar o registro histórico do que está acontecendo. Quer dizer, a gente pega essas decisões hoje, lê, e você vê claramente ali juiz comentando os mandos e desmandos dos militares dentro do estado dele naquele momento. Quer dizer, é uma fonte de pesquisa muito legal, muito interessante. Mas ali já começa a aparecer essa indignação e essa vontade de transformar as coisas que esses
esses agentes de Estado munidos de algum poder já estavam colocando, né? A esse grupo vai se juntar depois a Igreja Católica, depois que os padres católicos começam a ser torturados e mortos, né? A isso vai se juntar o movimento dos jornalistas, a partir do momento que eles passarem também a ser mortos em todos os lados, ou seja, se inicialmente o judiciário não cumpriu o seu papel de defesa da Constituição, se submetendo aos interesses militares, ele também, logo em seguida, a partir da década de 70, acabou sendo uma das forças que começaram a impelir os militares a compreender que precisavam sair do poder, né? Nunca houve uma ruptura nisso. Em 2016, eu tenho a impressão que o papel foi o mesmo. E eu acho legal você pegar a figura do Gilmar Mendes, né? Acho que estudar a figura do Gilmar Mendes de 2016 até 2022 é maravilhoso para entender o papel do judiciário, porque não esquece que ele é o cara que proíbe Lula de se tornar ministro da Casa Civil naquele momento. É dele aquela liminar ridícula de dizer que a Dilma estava fazendo um desvio de função. E é ele, Gilmar Mendes, o grande articulador interno no STF para a colocação em votação dos direitos políticos do Lula, a devolução dos direitos políticos do Lula. É ele, Gilmar Mendes. Você acompanha isso nas entrevistas e nas manifestações dele. Começa a sair a Vaza Jato e ele começa a mostrar um certo desconforto. A Lava Jato começa a tentar atacar ele, a esposa dele, e ele começa a mostrar aquele desconforto. E quando começam a aparecer as primeiras evidências mais claras, né, de que o Sérgio Moro tinha sido parcial, ele, Gilmar Mendes, passa a atacar o Sérgio Moro o tempo inteiro, em todos os lugares. O Sérgio Moro, o outro juiz, aquele no Rio de Janeiro, aquele bombadão, né? Ele, Gilmar Mendes, passa a fazer isso. E quem conhece os bastidores do STF afirma para você que ele é um dos artífices para fazer a mudança do voto da Carmen Lúcia, que é o voto que salva o Lula, né? Porque a Carmen Lúcia tinha votado junto com o Fachin no processo para devolver os direitos para o Lula. A Carmen Lúcia foi a primeira a votar e disse que não tinha nada que modificar as decisões do Moro, não. Ela foi super corporativista ali, entendeu? Decisão de juiz é isso mesmo, calem a boca e ponto final. E ela muda o voto dela. Ela muda o voto dela ali adiante. E aí, junto com o Lewandowski e o Gilmar Mendes, eles fazem 3-2 na turma para devolver pro Lula o poder. Então, esse mesmo caminho que você viu lá em 64, e que, por óbvio, em 64 leva mais tempo para haver essa transformação, você vê ele no judiciário brasileiro de 2016 a 2022 também, com menos tempo. Eu acho que essa diminuição de tempo se deve também à grande transformação da informação, né? Quer dizer, a Vaza Jato foi uma burdoada, o vazamento das informações do hacker, aquele foi outra burdoada, as cagadas homéricas de Sérgio Moro é outra das cagadas, porque você imagina o seguinte, se Sérgio Moro não aceita ir para o ministério, se ele simplesmente volta a ser o juiz herói que tinham dado a ele o papel, ele senta na sua vara, ele podia até chegar e dizer assim, gente, eu vou tirar 3 anos de férias porque eu não aguento, eu passei muito problema na Lava Jato, eu estou indo passar 3 anos nos Estados Unidos, já pedi aqui autorização. Periga terem dado a ele uma autorização de retirada, recebendo seus proventos perfeitamente colocados. Se ele faz isso, Lula estava preso até hoje. Lula estava preso até hoje. O que faz a mudança da chave é a cagada que ele e Sérgio Moro faz de assumir o ministério do Jair Bolsonaro. Então, a sociologia conta isso muito claramente, né? O judiciário é uma ferramenta das forças conservadoras do Estado. É uma ferramenta de classe, e no Brasil ela é uma ferramenta de classe escrachada, escancarada, indiscutível. Você tem um ou outro juiz lá, um ou outro desembargador que tentam transformar o judiciário num movimento contra a corrente, né, num movimento de busca de equalização das forças na sociedade,
mas o fato é que ele é uma ferramenta conservadora utilizada pelas elites para conter os grupos de indesejáveis, sejam eles social, criminalmente, economicamente indesejáveis, é assim que funciona. E esse mesmo papel ele cumpriu lá em 64, vai cumprir em 2016 também. Em 64 você leva quase 12 anos, 12 não digo, mas uns 10, 12 anos para que o judiciário realmente acorde e se dê conta do que está acontecendo. Deixa eu só pegar aqui a explosão da bomba na OAB, quando é que foi? Que era o Raimundo Faoro, se não me engano, o presidente da OAB. A carta-bomba, né? Que é enviada para o Conselho Federal da Ordem, né, da OAB. Qual foi esse dia aqui? 1980, né? A explosão ocorre em 1980. Então, é o que eu te disse, assim, da metade da década de 70 até a década de 80, o judiciário brasileiro já começava o seu processo de transformação, e aí ele acaba sendo alvo dessas loucuradas aqui da linha dura, para tentar chamar de novo as perspectivas conservadoras, e isso aconteceu diretamente em 2016. A gente vai poder fazer um contraponto, a gente vai poder fazer uma ligação muito próxima entre essas duas coisas. Já o pessoal que trabalha com história das instituições jurídicas no Brasil vai trazer isso à tona, porque eu acho que fica muito claro isso. E, de novo, acho muito legal você olhar a figura do Gilmar Mendes nisso. Aliás, se eu hoje estivesse fazendo meu mestrado em história, eu ia estudar isso e aproveitar que o Gilmar Mendes está vivo e fazer umas 200, 300... Opa! Quem chegou, né? Vocês perceberam quem chegou. Depois de semanas que ele simplesmente estava brigado com a gente, porque achou que o cachorro tinha tomado o lugar dele, agora ele voltou a entrar pela janela, dar a miada dele para que eu abra a porta lá. Eu ia usar o Gilmar Mendes, ia sentar com ele, ia fazer 255 mil entrevistas com ele, ia deixar isso tudo registrado como historiador, porque esse Gilmar Mendes ele é hoje, talvez, uma das principais fontes de informação. Se a gente quiser saber o que efetivamente aconteceu no Brasil entre 2016 e 2022, se eu tivesse que escolher uma pessoa para perguntar e que ela me dissesse a verdade, eu ia escolher Gilmar Mendes. Eu acho que os livros de memória deles de algum tempo vão ser meio que bombásticos, assim.